Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós estamos aqui reunidos. Então, vamos dar início ao nosso encontro, pedindo o amparo dos nossos amigos queridos, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e agradecer a Deus e a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal. Que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, então, trouxe aqui do livro No Rumo da Felicidade, de Valdo Franco, por Joana de Ângeles, do capítulo Afabilidade, tá? Ligado sempre, à questão dos nossos sentimentos, A gente sempre está comentando, falando um pouco sobre a importância dos pensamentos, aquilo que nós atraímos para nós, Aquilo que nós queremos, O convite que nós recebemos da doutrina para a reflexão de nossas vidas, Para que simplesmente a gente não faça as coisas por fazer, muito pelo contrário, mas saber o que nós estamos buscando e fazendo, tá? Então, a afabilidade, o nosso trato, o nosso lide conosco mesmo, Devemos ser afáveis conosco mesmo, sim, Devemos nos amar, nos respeitar, Devemos agradecer, E fazer o melhor que a gente puder das nossas vidas, Então é um ato de afabilidade, um ato de amor, que representa um sentimento sublime no qual, através dessa encarnação, nós temos a oportunidade de poder entender e praticar um pouco mais sobre esse sentimento, Ele é fruto ali do amor que Jesus nos ensinou há tantos séculos, Esse amor que está sempre presente, Se nós estamos aqui hoje é por amor, se chegamos até o auxílio da casa, da doutrina, se nós estudamos é o amor que nos ampara, tá? Então o amor está sempre presente. As dificuldades, elas são passageiras, sim, São passageiras. E o que acaba ficando, é aquilo que nós construímos para nós, Então nós aqui nessa encarnação vivemos ali de momentos em momentos, Sejam eles bons ou não, mas para que a gente possa ter um pouco mais de equilíbrio sobre esses sentimentos e trazer aí a afabilidade, o nosso lide aí com as pessoas, conosco mesmo, com o nosso meio, Então, é por isso que nós aqui estamos. Lembrando que tudo que nós vivenciamos aqui, pessoal, tudo é um exercício para nós. Então, pouco entendemos sobre o amor, pouco praticamos, Porque ter afinidades, Ter esse amor por aqueles que nos amam, aqueles que nos gostam, de certo modo é até mais fácil e prazeroso, Mas quando requer ali da nossa parte um esforço em buscar o entendimento, o perdão, entender, Não simplesmente olhar somente para nós, Mas olharmos a situação num todo, Deixar um pouco do nosso orgulho e praticar realmente essa afabilidade, Que é esse ato gentil, esse ato de respeito, As nossas atitudes, então requer um pouco de atenção ali, de esforço da nossa parte. E aqui a gente sabe, pessoal, que ora acertamos, ora erramos, ora conseguimos mais ou menos, mas não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, tá? Nós estamos aqui para praticar, tá? Nós estamos na escola, vamos imaginar todos nós numa escola, praticando ali aquele ensinamento que a professora, aquelas lições que a professora traz quando não tínhamos o conhecimento, Principalmente ali quando estávamos a aprender a ler, a escrever, achávamos ali que tudo era muito difícil, mas através da prática, a gente vai conseguindo trabalhar, desenvolver mais fácil algumas situações. Então esses sentimentos como a afabilidade, a doçura, o amor que a gente sempre comenta, para nós ainda é um exercício e tá tudo bem, tá? O que a gente não pode querer simplesmente desistir, pessoal, sabe? Desistir das coisas aos primeiros obstáculos, E é o que a gente muito faz, Todos nós fazemos ainda, Essa questão da desistência. Achamos que não é possível, achamos que não temos condições, mas esquecemos, de nos lembrar
que nós temos sim o potencial. Esquecemos de nos lembrar daquele ensinamento de Jesus que diz que jamais teríamos fardos maiores daqueles que poderíamos carregar. Ou então, o mais importante, que se Deus permite as situações aconteçam na nossa vida, não é obra do acaso, e sim situações que vão nos ensinar, que vão nos fortalecer para o que está por vir aí, seja aqui mesmo nessa encarnação ou nas próximas. Então, temos que olhar com carinho, temos que nos abster, né, tirar todos esses ensinamentos que a gente tem ali da doutrina espírita, né, que vai nos fortalecer. E com certeza estarmos atentos ali, ligados à questão dos nossos sentimentos, como a afabilidade, né, que é um derivado ali, um fruto do amor. Com certeza a gente vai se deparar também com esse fortalecimento, com essas melhorias, com essas buscas, tá? Então vamos lá, dar início, já comentamos bastante, né? Então vamos falar um pouco aqui. No turbilhão dos sentimentos desordenados e no galopar sem freio das paixões na atualidade, faz muita falta a afabilidade, né? Ou seja, essa correria do dia a dia, o que a gente vê muito pouco ainda são essas atitudes, né? Atitudes de gentileza, né? Aquele olhar voltado ao próximo, tá? Isso a gente acaba vendo muito pouco. Então nós vivemos num mundo muito corrido, né? Ligado muito às questões materiais, mas aí é um ponto a mais também que a gente tem que se atentar, né? Quem somos, né? Por que aqui estamos, né? O porquê das coisas e procurar ali também, lógico, ter a nossa vida material, sim, é muito importante, mas olhar as questões espirituais, né? Com muito carinho também, porque tudo que nós adquirimos aqui será uma bagagem que levaremos adiante. À medida que a criatura se distancia dos compromissos morais elevados, a benevolência para com o próximo diminui, sendo substituída pela aspereza no trato e pela indiferença em relação aos valores éticos. Como consequência, uma frieza emocional toma corpo nos seres humanos, escasseando as expressões de solidariedade e de amor nos corações. Então, é, temos que ter um equilíbrio, né? Que nem nós acabamos de comentar aqui, o equilíbrio, né? Se olharmos um pouco mais somente para as questões materiais, deixando as questões espirituais, né? Então, não estaremos ligados a esses ensinamentos, né? E aí que nem ele fala que deixaremos esses valores morais importantes, necessários de lado e viveremos apenas as questões materiais. Estaremos muito ligados e enraizados aqui e esqueceremos quem somos e para onde iremos, tá? Então, é um alerta que a Joana de Ângeles nos faz, né? Para não nos esquecermos quem somos, né? E por que aqui estamos. Os impulsos primitivos em predomínio conturbam a razão, colocando os ideais em plano secundário com predominância da violência e do egoísmo, tá? Então é aquilo que nós ainda trazemos como essência, né? E que nós deveremos trabalhar, que são esses sentimentos outros, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? São sentimentos contrários a essa afabilidade. Então, a partir do momento que nós trouxermos essa afabilidade, esses gestos de gentileza, de entendimento, de compreensão, não somente a nós, mas o nosso meio, nós estaremos trabalhando o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? Que ainda é muito forte dentro de nós. A afabilidade é a conquista do coração que envolve o homem em halo de luz, de paz, desculpem, auxiliando a exteriorizar as superiores manifestações do bem que pode alterar as paisagens morais da Terra, tá? Vou até repetir esse final. Paisagens morais da Terra. Muito se fala sobre a transição do planeta, sim, ela está ocorrendo, esse processo, né? Todos nós estamos passando por esse processo, tendo essas oportunidades de melhoria, né? E com certeza é isso. Se melhorando os que aqui estão, com novos ideais, sentimentos, trabalhando essas dificuldades, com certeza o nosso planeta há de melhorar. Então, se nós acompanhamos ainda muitas situações difíceis, né, que acontecem, ligadas ao egoísmo, ao orgulho, ainda esses sentimentos difíceis que nós trazemos, também são espíritos que têm a oportunidade, né,
de poder ali trabalhar, se melhorar, que trazem uma bagagem espiritual, assim como nós, com as suas dificuldades, com as suas conquistas, mas que precisam ser renovadas e trabalhadas. Tá? Então, a partir do momento que os habitantes do planeta vão se melhorando, com certeza o nosso planeta também irá melhorar, tá? E sairá de um processo de provas e expiações para um processo de regeneração, ou seja, de buscas de melhorias. Os que aqui estarão mais ligados à questão de quererem realmente essas mudanças, né? E buscarem. Tá? Então, por isso que esses ensinamentos, o estudo, eles são primordiais a todos nós. Quando escasseiam essas manifestações de envolvimento afável, aumentam a hediondez e o crime que convulsionam as mentes e aterrorizam as emoções, né? Então, predominância de sentimentos difíceis, né, trazem consequências difíceis também. A afabilidade trabalha em favor da harmonia e sempre se manifesta envolvente e confortadora, né? Com certeza. Se é uma mudança ali de uma reflexão sobre não somente nossas vidas, mas nosso meio, onde nós olhamos o nosso próximo de uma outra forma, né, pregando o respeito, tendo atitudes ali diferentes, né, então com certeza a harmonia vai estar predominante, tá? Isso é uma conquista, tá, pessoal? Isso ainda é uma conquista para nós, mas nós estamos aqui para isso, para buscar essas conquistas, essas melhorias. Não nos referimos a essa exteriorização artificial e melíflua, usada para impressionar, portadora de objetos inconfessáveis. A máscara que se coloca na face para disfarçar a realidade brutalizada da criatura primária nunca poderá produzir as inefáveis irradiações da afabilidade real, constituída pelos elementos sutis da ternura e da compreensão das necessidades do próximo. Expressa-se solidária e envolvente em todas as circunstâncias, sem aguardar recompensa, não objetivando receber outra que não seja a resposta de bem-estar daquele a quem é oferecida. A afabilidade é como a luz suave e purificadora que se anuncia sem alarde e predomina sem ostentação, tá? Então, sermos ali autênticos com aquilo que nós precisamos, né, estejamos buscando, tá? Então, temos dificuldades, a questão da aceitação, a questão de olhar também as possibilidades, né, não só fixar ali o nosso olhar, a nossa atenção no erro, mas sim nas possibilidades de melhoria e trabalhar por elas, tá? Isso é muito importante, né? Nós sermos autênticos conosco mesmo. Não queremos esconder ali determinados comportamentos e atitudes, não. É nos aceitarmos como somos, com os nossos erros, com as qualidades, e ali aos poucos ir trabalhando essas situações. Até essa questão de trabalhar, de se melhorar, ela se dá com essa autoaceitação, né? Então, a partir do momento que eu aceito que eu tenho determinados comportamentos que precisam ser mudados, porque vão gerar melhorias, no caso, para aqueles, né, que passam pela situação, que acha que deve mudar, para nós mesmos, para mim, né? Então eu acho que eu preciso mudar. Então aquilo me traz ali novas possibilidades, né? Então, e aí sim eu vou conseguir trabalhar e eu vou receber ajuda, porque nada pode ser forçado, né? Até nós temos esse despertar, né? E uma reflexão sobre todos nós, né? Será que aquilo que eu estou fazendo, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que eu estou trazendo até hoje, né? Pensamentos ali difíceis, sentimentos ali a todo momento, será que estão me fazendo realmente bem, né? Ou será que eu preciso experimentar alguma coisa nova e diferente, referente, né? Essas questões sentimentais e nos nossos pensamentos aí, para que a gente se possibilite que algo de novo aconteça e através dessa novidade colher ali os frutos, né? Ou seja, refletir sobre o que está acontecendo, tá? É um mergulho íntimo, né? Sobre o nosso íntimo, sobre quem somos realmente, tá?
nas vidas dos homens e mulheres abnegados, que viveram e ensinaram o amor e a sabedoria a outras criaturas, a afabilidade caracterizou-lhes sempre o ministério, né? Então são pensamentos de amor, de doçura, referente ao próximo, né? Se nós pegarmos dentro da doutrina espírita, né, esses espíritos que nos trazem ali essas mensagens, né, André Luiz, né, entre outros até Kardec, esse amigo querido, que com muita afabilidade, né, com muito amor, né, realizou ali estudos sobre a questão do espiritismo, essa questão da vida espiritual, né, tudo que o intrigava ali. E aí ele começou a trabalhar e estudar para que nós tivéssemos acesso, nós que estamos buscando ainda esse equilíbrio, que demos os primeiros passos referente às melhorias que precisamos e necessitamos, né? Se algo dentro da doutrina nos chamou a atenção e através desses ensinamentos achamos que podemos acrescentá-los no nosso dia a dia, então esses amigos que já têm um equilíbrio, né, uma condição mais evoluída que a nossa, eles não se esquecem de nós. Muito pelo contrário, eles agem com muita afabilidade para conosco, com muito amor, nos deixando ali testemunhos, né? Testemunhos de melhorias, dizendo a cada um de nós, sim, é possível, né? Basta o querer, basta a vontade para praticar o bem, para querer que o bem aconteça nas nossas vidas. E está aqui o exemplo, tá? Então, com certeza eles deixaram aí um caminho para que pudesse nos encorajar a seguir a nossa história e construir a nossa história dentro daquilo que a gente tem, tá? Então, é uma ajuda mútua. O amor é isso, é uma ajuda mútua, tá? O amor não abandona, muito pelo contrário, ele ampara, ele te fortalece, ele faz com que você caminhe, como que nós possamos caminhar, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Francisco de Sales e Einstein, Vicente de Paulo e Alfred Musset, Teresa d'Ávila e Marie Curie, Albert Schweitzer e Pasteur sempre se mantiveram afáveis nas atividades a que se entregaram nas diferentes áreas em que se movimentaram. A santificação e a glória das pesquisas científicas, aquisições artísticas e ético-filosóficas sempre exigem a afabilidade no trato, a doçura do sentimento, a perseverança no ideal, a fim de ser conseguida, né? Então, temos inúmeros, né, nomes aí da nossa cultura, da humanidade, né, que nós temos conhecimento ali, não só no meio espírita, mas como cientistas, né, que se empenharam também em buscar as curas, deixar vacinas, né? Então, assim, são vários espíritos, né, que se empenharam aí na busca do bem, né, para que a gente pudesse hoje, nós, com a nossa condição, ter acesso a tudo isso, né? E como nos auxilia? Isso aí são atos de generosidade, atos de afabilidade, tá? A afabilidade nasce na manifestação inicial do amor e cresce na sua experimentação ao longo da existência, né? Assim como tudo que nós aprendemos, né, na doutrina deve ser praticado, né? Então, da mesma forma, a afabilidade, conforme a nossa vivência, conforme nós vamos querer saber um pouco mais sobre esses sentimentos sublimes, né, de amor, enfim, o que eles significam, o que são e como que nós podemos agir nas nossas vidas, né? Como podemos incorporar isso para nós, para os nossos dias, né? Então, estudos ali, o entendimento do que isso significa, prática e a possibilidade, né, nos possibilitarmos essa prática desses ensinamentos e sentir ali as suas consequências. O bem gera o bem, atrai o bem, né? O bem atrairá sempre o bem. Bom, não tem como nós colhermos, plantarmos arroz e colhermos feijão, tá? Um exemplo bem prático, tá? Não há como ser de outra forma. Um ser afável é um coração feliz. Felicidade, pessoal, até o título do nosso livro, Felicidade, no rumo da felicidade. Nós estamos nesse rumo,
tá? Nós estamos rumando em busca da felicidade. Nós estamos construindo essa felicidade. Então esses sentimentos, eles fazem parte, a mudança desses sentimentos, o entendimento desses sentimentos, eles também são essas pequenas construções importantes para que a gente possa sentir essa plenitude da felicidade. Estamos distantes, sim, mas está aí um caminho para todos nós. Está aí um caminho para que possamos trilhá-lo, tá? Não reajas ante a arbitrariedade, contaminando-te com a ira e rebelando-te assim, tornando-te igualmente violento. Devolve com afabilidade as agressões recebidas. A força da não violência é a energia que supera qualquer outra, modificando as estruturas íntimas de quem desencadeia a fúria, né? Tá aí algo que para nós ainda é um pouco difícil, né? Que é a questão do não revidarmos, né? Mas quem somos? Quem somos todos nós? Somos alunos, somos pequenos ainda. Então nós estamos aprendendo e tá tudo bem com isso. Então vamos continuar nos preparando para que quando ocorram essas situações, se conseguirmos ali nos mantermos serenos, como diz aqui o texto, são obstáculos ali que nós vamos ultrapassando e que vão nos fortalecendo para os próximos. Mas se errarmos, continuemos da mesma forma. Não vamos nos culpar, nos julgar, simplesmente vamos nos levantar e prosseguir a nossa caminhada. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Jesus, em todas as circunstâncias, manteve-se benevolente, mesmo quando agredido, perseguido e traído. Com certeza, o mestre, né? Apesar de tudo ali ocorrido, né? Então ele manteve ali um comportamento diferente, lembrando que ele trouxe exemplos. E naquele momento ali mais difícil, ele deixou mais exemplificado ainda essa questão do não revidarmos, do amor, de atitudes de afabilidade. Atitudes de afabilidade perante ao próximo. Vamos buscar no nosso mestre, que é Jesus. Como ele agia, como ele se comportava, as lições que ele trazia, daqueles também que não aceitaram as lições, que o julgaram, que se revoltaram achando que eram tudo falsidade, que o ultrajaram, brigaram, escarnearam nele, mas ele continuou ali sendo afável para com todos, porque ele nos deixou, ele sabia que esses ensinamentos, né, que esses exemplos seriam importantes a todos nós, da forma como nós nos dirigimos ao nosso próximo e para conosco mesmo. Algumas vezes, não obstante convidado a agir com vigor, manteve a afabilidade, nunca descendo ao nível dos que se lhe apresentaram como adversários. É o que nós comentamos agora. Assim, tenta manter-te afável sempre, embora não sejas compreendido nem aceito de princípio, tá? A mudança, né? Quando a gente fala a questão de mudança, né? Nós temos que pensar que é o nosso momento ali de mudar. O próximo, ele tem o tempo dele. Ele é uma individualidade. Ele tem um entendimento dele que é diferente do nosso. Muitas vezes poderemos receber piadas, poderemos, que nem ele fala aqui, sermos taxados ali por determinados comportamentos, por agirmos de determinadas formas, mas nós devemos respeitar o tempo do próximo, mas saber que é o nosso momento para esse despertar e por essas buscas. E devemos trabalhar por essas melhorias. É o nosso momento. Ah, eu não vou fazer porque eu vou esperar o outro. Não. Faça você. É o seu momento. O outro vai fazer no momento dele. E assim, nós vamos nos ajudando. Porque aquele que ajuda hoje, aquele que recebe essa ajuda, aquele que trabalha essa afabilidade, esse amor hoje, é aquele que vai ajudar aquele que está na retaguarda amanhã. E isso é o amor. Nós vamos nos ajudando uns aos outros.
E vamos fazer com que esse amor se amplie não somente sobre nós, mas sobre o nosso meio. Mas cada um de nós tem um tempo. Então, se é chegado o nosso momento para despertar dessas ideias espíritas, os ensinamentos de Jesus, onde se fala sobre Deus, de Jesus, fala sobre o amor, e aquilo nos cativa, e temos essa vontade de querer vivenciar isso de uma forma mais intensa, é o nosso momento. E vamos trabalhar por essas melhorias. A afabilidade real sempre termina por predominar. Não o duvide. Ou seja, uma atitude no bem, uma atitude no amor jamais há de se perder. Então, sentimentos bons, sentimentos agradáveis, sentimentos que vão nos trazer energias positivas e coisas boas, estão aí, circulando entre nós. Depende de cada um de nós querer ou não que essa afabilidade, a doçura, esse amor faça parte dos nossos dias. Então é isso, pessoal. Então fica esse ensinamento sublime para nós, né, que a Joana de Anjos nos trouxe sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, né, as nossas reflexões, e vamos seguir em frente, né? Como é importante a gente saber quanto somos amados. Então vamos encerrar, agradecendo aos bons espíritos que nos acolhem, Frei Fabiano, esse amigo querido que está sempre a nos orientar, nos auxiliar. Nossa gratidão, pedindo a Jesus que nos dê força e coragem a seguir as nossas caminhadas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa palestra com alguns trechos de um lindo poema de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Pereira Franco. O nome do poema é Poema de Gratidão. Ele é muito longo, nós não vamos ler todo porque o nosso tempo é curto, mas Amélia Rodrigues, ela o tempo todo no poema vai agradecendo por várias coisas que a vida nos proporciona. É muito lindo. Vou colocar a cópia no site para quem quiser ver ele por inteiro, porque nos faz refletir o quanto temos que agradecer. Então vamos lá, eu vou ler algumas frases mais importantes. Muito obrigada, Senhor, pelo que me deste e pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Pela minha alegria de ouvir. Obrigado pela minha voz. Pelas minhas mãos que semeiam, que agasalham. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Que dentro dele exista a figura do amor, da mãe, do pai, a companhia de um cão
a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. E esse trecho é maravilhoso. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Por que devemos agradecer? Qual o sentido da gratidão? Seria o sentimento de gratidão a força que nos conecta a Deus? A gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Porque o sentimento de gratidão, ele nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele lhe presenteia, não é mesmo? Vejam esse lindo poema da Amélia Rodrigues. São pequenas coisas, o fato da gente enxergar, da gente poder andar, da gente ter as mãos que podem abençoar, ter um lar. E se não tivermos nada disso, porque passamos pelas provações, né, de não ter um corpo perfeito, de não poder enxergar, de não poder ter uma família, nós temos a Deus, e só por isso, como ela falou, nós já temos que ser infinitamente gratos de sermos filhos de Deus e sabermos disso, saber que não estamos desamparados. Como é bom acreditar nisso, não é? Quantos são os que sofrem porque não acreditam? E a Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Franco, ela tem um texto muito bonito e ela nos alerta sobre essa questão da gratidão. É no livro Desperte e Seja Feliz. Ela fala que reclamação é perda de tempo. É uma coisa que nós tanto fazemos, né? Principalmente quando estamos cansados de alguma situação, a gente reclama muito. Vejam a reflexão que ela nos traz. Somos espíritos imortais, encarnados, estamos na vida para aprender a desenvolver a disciplina, para aprender a exercer o controle do pensamento, amar, perdoar, trabalhar, realizar tudo que for bom para a nossa evolução, mas sempre com o sentimento de gratidão. Nesse exercício, nós vamos desenvolvendo harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior e, portanto, com Deus, nosso Pai. Todos gostamos de viver. E por que será? Porque viver é bom e assim precisamos ser gratos à vida que Deus nos presenteou. Se temos o costume de reclamar, vamos nos esforçar para evitar esse sentimento e mudar esse padrão mental. Vamos trocar a reclamação pela gratidão. Exercício difícil, mas se estivermos atentos, nós conseguimos. Sejamos gratos. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos proporciona. Muito difícil agradecer nos momentos complicados da vida, mas temos que fazer essa tentativa. Sabemos que não é por acaso que passamos por alguma dificuldade. Esse momento mesmo da pandemia, momento de transição do planeta, de resgate coletivo, é um momento de muito aprendizado. E temos que agradecer a oportunidade, sim, porque vamos evoluir muito com essa situação. A gratidão vai gerar uma sintonia positiva e, portanto, vai abrir portas, mostrar saídas, soluções e tudo mais para os conflitos internos
E por que não também para as dificuldades externas, né? Vai nos colocar numa posição de equilíbrio. Vamos conseguir observar mais tranquilamente e tirar as lições que tudo está nos oferecendo. Vai nos trazer paz interior. A vida é um presente a todos nós, por mais dolorida que ela se apresente. Reclamar não vai resolver, mas a oração sempre conforta, acalma e nos apresenta, na medida que nos sintonizamos com a espiritualidade maior, possibilidades de correção e solução para os problemas e dificuldades. Por que não, na oração, pedir a Deus que nos ajude e agradecer tudo que nos é proporcionado e que normalmente não percebemos, né? Então, nesse poema de gratidão, Amélia Rodrigues nos mostra, né, de uma maneira simples, como deveríamos sentir e viver a vida e agradecer o tempo todo por tudo que temos. E nesse trechinho que ela diz: mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a Ti, Senhor. Esse trecho é de uma beleza imensa, porque ela nos mostra, nesse sublime poema, todo o seu amor a Deus, nos presenteando de uma forma ímpar o seu agradecimento pela vida que esse Deus de amor lhe oferece. Não é mesmo? Porque muitos passam por situações bem dolorosas. Não tem mesmo um teto para se agasalhar, não tem uma cama, não tem um ombro amigo para poder se consolar, mas ele tem a Deus. Todos nós temos a Deus, ninguém está sozinho nesse mundo. Existe uma frase que é atribuída a William Shakespeare, que diz: a gratidão é o único tesouro dos humildes. Belíssima também, não é? Tantas coisas boas para nós refletirmos. Por isso que é importante estarmos aqui agora, lendo esse texto, refletindo sobre esse sentimento tão importante em nossas vidas. Podemos perceber que o sentimento de gratidão está sendo proferido em todos os recantos da vida, desde a natureza em suas profundas manifestações, até os anjos nos seus cânticos a Deus. E a doutrina espírita nos ensina a ser gratos, pois a reencarnação é um ato de amor. É uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar e, portanto, devemos agradecer esse retorno à existência terrena e suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer. Os encontros, os supostos desencontros e, por que não, os reencontros? São todas oportunidades que se nos apresentam para a nossa melhoria íntima, evolução e, portanto, mudanças em busca da sonhada felicidade, da paz e do equilíbrio que tanto desejamos. Então fica aqui essas reflexões, palavras do Espírito Emmanuel, do Espírito Joana de Ângeles e o lindo poema de Amélia Rodrigues, né, que nos fez refletir aí sobre esse sentimento de gratidão que todos temos que ter com relação a tudo que a vida nos apresenta. E assim terminamos esse tema desta noite com a nossa prece,
sempre agradecendo a Deus e a Jesus por essas oportunidades de estudo, da doutrina espírita, terceira revelação, consolador prometido por Jesus. Em nossas preces, lembremos sempre de agradecer. No Evangelho segundo o Espiritismo, a última parte, nós encontramos o capítulo Coletânea de Preces Espíritas. E tem uma parte que ele nos fala dos anjos guardiães, espíritos protetores. E todos nós temos um bom espírito, lembrem-se, né, que está ligado a nós desde o nascimento e que acompanha toda a nossa encarnação, nos dá toda a proteção de que necessitamos. E ele cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. E ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude, mas também sofre quando nos vê sucumbir, né? Então, em nossas preces, que possamos invocá-lo, invocar o nosso espírito protetor, o nosso bom gênio, e lembrar que além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos muitos outros espíritos protetores, que por serem menos elevados, né, não são menos bons e generosos, são espíritos de parentes, amigos e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. E todos eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos das nossas vidas. Então, elevemos sempre o pensamento, a prece a esses espíritos que são mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Ampararmos nas provas difíceis desta vida e pedir a todos eles que nos dê a força de sofrer as provações, desviar os maus pensamentos, esclarecer a nossa consciência sobre todas essas dificuldades, tirando dos nossos olhos o véu do orgulho. E que eles nos amparem e nos fortaleçam em todos os momentos, que possam nos ajudar diante das dificuldades, das escolhas que devemos fazer, que nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que possamos encontrar a força necessária através do auxílio desses benfeitores para nos fortalecermos perante as situações que a vida nos apresentar. Que Deus, nosso Pai, ampare a todos que nos ouvem nesse momento. E muita gratidão por esse momento. Que saibamos valorizar, seguir em frente, confiantes, que Deus está no leme e que nada nos faltará. Tudo tem uma razão de ser. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração que nos ouve. Que assim seja. Uma boa noite a todos.